Crente Produções apresenta Alô, alô, gente boa de Deus, a gente está aqui com esse momento de entrevista, um Clube da Graça entrevista com você. E aí eu tô aqui com o missionário Hanner, com o Diego Estrategista, com o DJ MVS e com o Léo, também um dos vocais do grupo ETB, simplesmente ETB. Hanner, galerão, a graça da garça, a graça da garça, a arte de viver em meia lama sem sujar a fé. A paz do Senhor, agradeço pela rica oportunidade, pois o momento é oportuno para que alguém fale a verdade. O Espírito Santo toma meu ser que anda a ponta da pena. Já começo a receber a luz do grande estratagema. Mas, cara, como é que é aí? Como é que faz 10 anos, não é isso, que vocês estão aí nessa estrada? E não só em estrada, mas em morros, né, em presídios. Conta aí um pouquinho, quem pode falar um pouquinho disso aí, né? Exatamente, a gente começa o Ministério Estratagema de Deus há 10 anos atrás, fazendo evangelismo nas portas de bares, nos bares, e subindo favelas, né, entregando panfletos. E a gente entregava o panfleto para uma pessoa que estava saindo de dentro do baile, ou quando terminava o baile, ia entregar os panfletos como estratégia, né? Só que a gente percebia que à medida que entregava o panfleto para um, passavam 20, 30, 40. Entregava o panfleto para o outro, passava mais 40 que a gente não estava alcançando. A gente falou, a gente precisa ampliar a rede. E a gente percebeu que o cantor que estava lá dentro cantando, o MC que estava lá dentro cantando, alcançava o barman, alcançava, sabe, o garçom, alcançava todo mundo que estava dentro do ambiente. A gente falou, vamos ampliar essa rede. E a partir daí, a gente já conversava sobre uma forma de evangelismo que fosse mais eficiente do que aquelas que a gente estava trabalhando. A gente fazia muito, às vezes estava acontecendo maratona, a gente comprava água mineral, aí o maratonista passava correndo e a gente saía correndo atrás de todo mundo com a água, oferecendo para ele a água, toma água, e o cara pegava a água ali correndo e a gente falava, olha, você vai beber dessa água e vai voltar a ter sede, mas Jesus é a água da vida e se você beber dessa água nunca mais terá sede. Da mesma forma, se a gente comprava pão assim de manhã e batia na porta das casas assim pela manhã e oferecia o pão para as pessoas, né? E dizia, olha, você vai comer esse pão e vai voltar a ter fome. Bem de Deus isso, bem criativo isso. Mas se você comer desse pão de Jesus Cristo de Nazaré, esse pão que vem do céu, da parte de Deus, nunca mais terá fome. E ali a gente começava o diálogo depois para poder conversar com certas pessoas. E para muitos pode parecer até simplório demais, mas a palavra de Deus não volta vazia. Num seminário teológico, a gente teve um módulo de antropologia, que tratava dos vários dialetos que existem dentro das comunidades. Uma favela, por exemplo, como a favela da Rocinha, você pode ter na Rua 1, que é uma parte de cima da Rocinha, um dialeto onde o pessoal gosta mais de pagode, mais de funk e tal, e ali já tem já quase que um dialeto diferenciado por exemplo, da Roupa Suja, que é uma outra parte dentro da Rocinha, ou da Curva do Oeste, ou da Via Ápia, que aí tem mais nordestinos, mais pessoal que ouve mais forró, mais isso, aquilo. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava de uma linguagem que alcançasse todo mundo de uma vez só. Já era uma outra estratégia. E é por isso que o nome vai se dando, o nome é Estratagema de Deus, que é a palavra que tem essa origem, um conjunto de estratégias para vencer o inimigo na guerra. Eu pensei que eles não me aceitavam por causa do ritmo, mas agora sei que não me aceita porque eu prego o evangelho legítimo. Mas quando estava escrito nos tempos remotos da antiguidade, que eles rangeriam os dentes ao ouvir a verdade. E como a gente tinha essa questão no coração do rap, que é uma música que hoje eu considero uma das músicas que viabiliza muito mais a mensagem, sabe? A questão da mensagem mesmo incisiva e tal. E geralmente os cantores de rap são formadores de opinião. A graça da garça. A graça da garça. A graça da garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as... Aí a gente já percebi que há 10 anos atrás a coisa estava num nível muito ruim em relação à propagação do evangelho. A gente... Você falou que era como hino nacional, né? Era como hino...
É como um hino nacional que as pessoas cantam assim, com a mão no coração, chorosas e tal. Mas na maioria das vezes não sabe nem o que está falando na letra, não distinguiu a letra. E a gente pensava em sinceridade do coração no que se dizia, no que se diz respeito ao louvor a Deus. Sabe? Pra gente naquele momento, na qualidade de pureza que o Evangelho tinha implantado no nosso coração, na nossa alma, não dava para ser só pessoas cantando muito bonito. Não dava para ser só isso. A gente chegou ao ponto de ir na Ilha Grande, em Angra dos Reis, está um senhorzinho lá dentro de um caiaque, remando, louvando a Deus desafinadamente, mas sozinho, morando numa ilha e vivendo o Evangelho, sabe? Sem os dogmas todos, sabe? Só com a essência e a vida ativa do Evangelho vivendo nele. Então o Evangelho, o estratagema começa assim, com essa naturalidade de pessoas que às vezes são tidas como anomalia. Hoje nós somos uma anomalia na igreja. Hoje nós somos na Constituição, assim, nas igrejas, entre aspas. Hoje nós somos uma anomalia. Agora, o pior de tudo é que nós não somos uma anomalia porque antigamente a gente pensava que a gente era uma anomalia dentro das igrejas, das instituições, por causa do bermudão, por causa do boné, por causa da calça larga, por causa do hip hop. Hoje a gente vê que não, a gente é uma anomalia dentro das igrejas, das instituições, porque a gente fala a verdade. Que a gente prega a verdade de Jesus Cristo, porque a gente pega uma salvação que independe dos seus méritos, mas que agarra tão somente aos méritos de Jesus Cristo na cruz. De algum momento assim, numa favela em guerra, que marcou, assim, que foi importante, que você, poxa, hoje o Evangelho real prevaleceu. Teve alguma deve ter N situações, né? Mas tem alguma coisa que você lembra, assim? A gente tem um projeto que a gente faz até no Carnaval, que é o projeto Resgatando Almas. E a gente estava num evento evangelístico, com o pessoal montou uma igreja ambulante. A gente começou a organizar, arrumando caixa de som, microfones. E aí passava um trio elétrico, tocando axé, umas músicas do dia mesmo, do Carnaval. E a gente começou a evangelizar, falando do Senhor Jesus Cristo e tal. E aí começou a passar um monte de gente para lá e para cá. O Carnaval, o trio elétrico vinha passando e vinha aquela multidão. E quando vinha aquela multidão, a gente tinha um encontro com a voz pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo. E aí ficavam 30 pessoas aceitando o Senhor Jesus Cristo. E aí o trio elétrico retornou para o local. E depois eles voltaram de novo, trazendo aquela multidão de novo. E aí ficaram mais 30 pessoas aceitando o Senhor Jesus Cristo. As oportunidades que a gente tem em comunidades, em favelas, são oportunidades assim, que sempre geram testemunhos, sempre geram impactos na vida das pessoas pelo Evangelho, né? E isso nos alegra muito, nos edifica muito, saber que o Evangelho tem esse poder de transformação, de impacto. O Evangelho simples, que a gente está falando aqui, genuíno, né? E já houve oportunidade de a gente estar em favela, até no Rio de Janeiro, né, em Bahia, onde de um lado estava uma facção, de outra facção. E naquele dia os traficantes entraram em comum acordo para fazer paz, porque o Ministério Estratagema de Deus estaria indo lá e propagar o Evangelho, cantar o rap e tudo mais. Então, naquele meio ali a gente pregava o Evangelho, eles escutavam, prestavam atenção, muitas das vezes mais reverentes do que os próprios evangélicos, entende? Então, de fato, isso é obra de Deus na vida das pessoas. Sem dúvida, com certeza. Qual é o limite assim, que vocês poderiam dizer que há, Hanner, Diego, Vina, Léo, que vocês acharem, quem quiser falar, fica à vontade, que vocês veem que hoje, você até deu uma pincelada, Hanner, que há um mercado corrompido, um mercado que usa o nome de Jesus, para mim não há outra palavra, é outra frase, usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro, né? Para um pretexto de que é para ganhar a vida, para
né, pagar as contas, mas não é. Qual é o limite entre como é que pode se usar a música para propagar e de repente até por meio de ofertas ou de algum trabalho, mas estritamente necessário de repente para se manter, e qual é o limite que leva alguém a pegar aquela bandeja que você disse que é oferecida, né, e passar a desvirtuar o que deveria ser essência? Na verdade a gente vê assim, que parece nesse caso, no caso do gospel mesmo, do mercado do gospel, parece uma linha tênue, mas não é. Bem logo no começo a coisa já destoa. E não é uma coisa tênue, nem é uma coisa de um para um lado, uma coisa o outro para o outro. Evangelho para um lado e gospel para o outro. Uma coisa não tem nada a ver com o outro. Gospel hoje pra gente é uma criação do diabo. Do diabo. Não tem, coragem, sabe, não tem meio termo não. É uma coisa do diabo. O evangelho é uma coisa e gospel é outra. Agora, eu não estou falando do significado da palavra, mas do que significa hoje, do sentido que a palavra se tornou hoje, né? Na prática. Porque o gospel, por exemplo, o que eu vou falar aqui provavelmente gera muita polêmica. Por exemplo, no evangelho, o Senhor é o que é servo, o maior é o que é o menor. O evangelho ensina a ser cordial e preferir o outro do que a si mesmo. É dar o lugar na fila. Você está na fila, prestes a pegar a coisa e dar o lugar para quem está atrás de você. E fazendo isso continuamente. Alguém vai olhar e vai dizer, isso é coisa de gente bobo. Não, isso é coisa de gente esperta no evangelho. O cara que entendeu o que Jesus falou assim, olha... E aí está o que a gente chama no Rio de Janeiro de macete. Aí é o macete, é o caminho das pedras. Dá o lugar para o outro, sabe? Preferir ao outro a você mesmo. Porque veja bem, de um lado tem o evangelho dizendo, o menor é que é o maior. O que serve é que é o Senhor. O gospel cria troféu talento. Por que um troféu talento é para quê? É para o sucesso do evangelho, é para o sucesso da banda. Para o sucesso do ministério. E ainda dão glória a Deus, né? Pois é. Troféu Talento, por exemplo, não é uma guerra entre os ministérios para saber qual deles é o maior. Não é isso que os discípulos chegam a perguntar para Jesus. Quem de nós é o maior? Jesus, vocês precisam se converter, se tornar tal como crianças. Então, o evangelho não é para se medir do lado de fora. O mundo gospel, ele consegue escrever o livro dos 7 passos para ser um empresário bem-sucedido, né? Como se isso fosse evangelho, como se isso fosse... Usando promessas fora de contexto. Exatamente, né? O mundo gospel vem de a caneta ungida. Jesus diz assim, você vai fabricar uma casa, vai produzir uma casa, faz um cálculo antes, para você não passar vergonha depois, na hora que estiver construindo, e não ficar pela metade, não passar uma vergonha diante da comunidade. O mundo gospel não, o pastor aparece, um líder qualquer, aparece na televisão vendendo uma caneta ungida. Que uma vez que você compra essa caneta ungida por R$900, você passa em qualquer concurso público. Em contraposto isso, os religiosos, né, os crentes religiosos chamam de ímpios, estão estudando de dia, de noite, de madrugada, estudando, enquanto o crente compra a caneta ungida. Ele vai fazer a prova junto com aquele que ele chamava de ímpio. Esse ímpio vai passar, ele vai voltar para o pastor e vai dizer, mas eu não passei com essa caneta ungida, e ele vai dizer, porque você não teve fé. Agora, isso aqui é só um amuletozinho, existem milhares de outros amuletos que eles usam e que mostram o que é gospel e o que é evangelho. Evangelho, uma banda evangélica é aquela que pensa, o sucesso do meu ministério é o sucesso do evangelho, e o sucesso do evangelho é o sucesso do meu ministério. Enquanto a banda quiser o sucesso, ela vai continuar sendo gospel e vai continuar sendo do diabo. Essa é a única palavra que eu tenho para falar em relação ao mundo gospel.